E aí, tudo bem? Na aula de movimento circular uniforme, nós vimos que existe uma aceleração centrípeta que altera a direção da velocidade em todos os instantes durante o movimento, chamada então aceleração centrípeta. Mas pessoal, se existe uma aceleração, podemos definir uma força como sendo massa vezes aceleração centrípeta, que seria a força centrípeta, tudo bem? Mas cuidado, quando vimos movimento linear, definimos como massa vezes aceleração a força resultante. Então a centrípeta também é sempre uma resultante, tá? Força centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta, mas ela é sempre uma força resultante da interação de outras forças que estão atuando sobre o corpo, beleza? Mas fique tranquilo que vamos ver tudo isso com calma e com exemplos hoje aqui, beleza? Então, se você está gostando do meu trabalho no YouTube, deixa o seu like e se você não for inscrito no canal, te convido a assistir esse vídeo até o final. Você vai curtir o conteúdo, vai se tornar mais um inscrito do canal e acompanhar meus conteúdos semanais de matemática e física, beleza? Então, ative a sua mente que a aula vai começar. Pessoal, para a gente falar então da força centrípeta, eu fiz esse exemplo aqui dessa animação em que esse carro aqui está fazendo a curva, tá vendo aí, Tem uma curva e o carro está fazendo a curva. Para a gente explicar um pouco aqui sobre força centrípeta. Vou repetir a animação aqui, o carro fazendo a curva. E aí vou explicar quais são as hipóteses que temos que ter aqui para estudar a força centrípeta. A primeira hipótese é que tem um ponto fixo aqui, distância do centro do carro até esse ponto ela é fixa. Então ele tem aqui um raio fixo. Tá vendo? Ele vai fazer a curva, vai ter esse raio fixo, esse ponto aqui não está mudando, tá vendo? Continua fixo aqui, então ele tem o raio dele fixo durante o momento que ele faz a curva. Então o raio de curvatura dessa curva que ele está fazendo é constante, como a gente está vendo aqui na animação. E aí é o seguinte, pessoal, quando um carro está fazendo uma curva desse jeito aqui, com um raio de curvatura constante, ele está executando um movimento circular uniforme, tá? Então, olha aqui, eu tenho uma trajetória, essa linha tracejada azul representa a trajetória do carro, e a trajetória dele é circular. Então nós vamos poder usar aqui os conceitos de movimento circular uniforme, tá bom? E a última hipótese aqui que eu preciso assumir é que o carro está com velocidade constante. Isso também é outra característica do movimento circular uniforme. Beleza? Vamos pegar então essa figura aqui para explicar para vocês como funciona a força centrípeta então. O porquê que o carro consegue fazer essa curva pensando em termos de força. Beleza? Então pessoal, usando aqui a figura para fazer a representação da força centrípeta, ela vai ser uma força que aponta para o centro da curva, então ela vai estar desse jeito aqui, vamos chamar ela de FCP, tá? Força centrípeta vamos chamar de FCP. E ela vai seguir aqui junto com o raio, se o raio vai mudando o ângulo, ela vai mudando também, porque ela sempre aponta aqui para o centro da curva, beleza? E ela é resultante de várias forças que estão atuando no carro, que geram a possibilidade do carro fazer a curva. E como nós vimos aí na animação, o carro está executando um movimento circular uniforme. Nós vimos que nesse caso, em que um corpo executa um movimento circular uniforme, ele fica sujeito a uma aceleração centrípeta, que ela é paralela aqui à força centrípeta, aqui a aceleração centrípeta. Então, se a gente falar assim, a força centrípeta é uma resultante e é paralela à aceleração centrípeta. Então a força centrípeta ela vai ser massa vezes aceleração centrípeta. Nós vimos que no movimento circular uniforme, a aceleração centrípeta ela era dada por v² sobre o raio da curva. O v é a velocidade do carro aqui, que é tangente à curva que ele está fazendo, sempre tangente à curva que ele está fazendo. O raio é a distância desse ponto aqui, do centro do carro até aonde está aqui o centro da curva. Então teríamos aqui, essa distância é o raio e a velocidade está aqui sempre tangenciando a circunferência que é descrita pelo carro quando ele faz a curva. E aí nós teremos então que a força centrípeta, sendo massa vezes aceleração centrípeta, a força centrípeta seria massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio, onde velocidade é a velocidade linear do carro e R é o raio de curvatura aqui da curva que o carro está fazendo. Lembrando que nós vamos assumir, como foi dito na animação, que essa velocidade é constante para eu considerar que isso aqui é um movimento circular uniforme e o raio da curva não muda durante o momento que o carro faz a curva. Então assim que vai ficar a força centrípeta. Você pode guardar já isso aqui, que nós vamos usar nos exercícios. Mas a gente pode fazer outros exemplos para você ver aqui. Se eu pegar, por exemplo, um objeto amarrado em um barbante, e aí eu pego esse objeto e rotaciono ele no plano horizontal, eu rotaciono esse objeto. E aí eu estou olhando de cima desse plano e estou vendo o que está nessa animação aqui, tá certo? Esse é o objeto rodando aqui. Então temos o objeto aqui girando, preso por esse barbante, o barbante aqui representado por essa linha marrom, o objeto é essa bolinha aqui verde.
E ele está girando aqui, então existe um ponto fixo do barbante que está segurando o objeto. Uma coisa que a gente tem que ter atenção aqui, pessoal, é que a trajetória do objeto é considerada no centro dele. Então, mostrando a trajetória dele agora aqui, ficaria assim, ó. Tá vendo? Essa linha circular tracejada aí é a trajetória do corpo. E por que eu estou mostrando isso? Porque nós vamos considerar que o raio da curva é o raio dessa trajetória aí circular, tá bom? O raio dessa circunferência tracejada. Então não seria o comprimento do barbante nesse caso aqui, seria o comprimento desse raio da circunferência aí. Então tem que tomar esse cuidado. Aí nesse caso aqui, o que está segurando a bolinha para ela não sair voando? Certo? É o barbante. Então, fazendo aqui essa figura para a gente analisar, ficaria da seguinte forma. Temos aqui então esse corpo que ele está girando aqui preso por esse barbante. E aqui é o ponto central da trajetória dele. E nós vimos que aqui no centro do corpo está aqui a trajetória circular dele, não é isso? E aí a gente pode considerar então o que? O raio, que é essa distância total aqui do centro do corpo até o centro da curva, como sendo o raio da circunferência, e ele é o raio que nós vamos usar para analisar a força centrípeta. E esse corpo aqui, preso por esse cabo, está sujeito ao que? A uma força de tração. Então aqui tem uma tração que está mantendo o corpo preso ao cabo. Como a força centrípeta é uma resultante, a gente vai ter só essa força aqui atuando no corpo nessa direção aqui de rotação. Então nós vamos ter que a força centrípeta, sendo resultante, ela é a tração no cabo. Então poderíamos escrever que a tração no cabo é a massa da bolinha vezes a aceleração centrípeta. Então a massa da bolinha vezes a aceleração centrípeta seria v² sobre r. O que é o v? V é a velocidade aqui, ó, tangencial ao movimento da bolinha. Então essas seriam aqui as variáveis para esse caso aqui, tá? Então eu poderia igualar a tração com a força centrípeta, já que ela é resultante. E no caso do carro lá, qual força que está puxando o carro para o centro da curva? Vamos voltar lá para o carro para a gente ver. Então estaria aqui, ó, o carro, se ele não tivesse atrito entre os pneus dele e a pista, o carro não conseguiria fazer essa curva. Então o que está gerando a centrípeta aqui é a força de atrito, tá? De atrito que está nesse mesmo sentido aqui, e ela vai estar aqui com a mesma intensidade da centrípeta. Teria aqui a força de atrito e ela que seria a resultante nesse caso. Então para esse carro aqui a gente poderia escrever aqui força centrípeta é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Como a centrípeta é a resultante, ela é o atrito. Então a força de atrito ficaria massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Tá bom? Então a força centrípeta, como ela é uma resultante, nós vamos ter que sempre analisar qual a força que está gerando essa resultante para igualar aqui, ó, com massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Alguns exercícios pedem para determinar a força centrípeta, então você vai escrever dessa forma aqui e determinar. E alguns exercícios pedem outras variáveis aqui. Pedindo outras variáveis, você vai ter que analisar dessa forma aqui e descobrir qual força que está gerando a centrípeta. Nesse caso é o atrito, você iguala o atrito à força centrípeta, porque ela é uma resultante, né? Então fica dessa forma e você descobre o que está pedindo. No caso da bolinha girando presa com o barbante aqui, a gente teria que igualar a tração à força centrípeta. Então ficaria aqui, como eu já falei, que a tração vai ser massa velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Não esqueça disso, ó, força centrípeta ela é uma resultante. Então você vai ter que analisar qual é a força que está gerando essa resultante aqui, ou quais forças estão gerando essa resultante. Às vezes pode ser mais de uma força para gerar essa resultante. Nós vimos no caso do carro, que é o atrito, nesse caso da bolinha aqui, que é a tração. E aqui é um caso que esse plano aqui é horizontal, nós estamos olhando por cima do plano aqui para ver essa configuração aqui da bolinha girando. Poderia ser outro caso, poderia ser um caso em que eu tenho aqui um certo eixo de rotação aqui, certo? Vamos considerar que isso aqui é um eixo de rotação. Nesse eixo aqui eu tenho um certo corpo preso nele aqui, dessa forma. E aí eu tenho esse cara aqui girando, e está girando aqui com uma certa velocidade angular aqui. Na extremidade aqui desse cara está preso aqui, ó, um cabo. E nesse cabo a gente tem uma bolinha presa nele aqui. Então nesse caso aqui, ó, esse cara estando girando aqui, essa bolinha vai estar girando também. Bom, se não tivesse rotação, a bolinha estaria aqui, ó, abaixo, certo? Verticalmente aqui do ponto que está fixado o cabo aqui. Mas a rotação faz a bolinha sair um pouco desse ponto aqui do equilíbrio dela e ficar um pouco afastado. Dependendo da rotação aqui que está o eixo, mais afastado vai ficar essa bolinha aqui, certo? E aí a trajetória da bolinha seria uma trajetória como essa mostrada aqui, ó, um círculo no plano aqui que ela está girando. Essa seria a trajetória da bolinha. E aí nessa bolinha aqui, ó, teríamos o seguinte, teríamos aqui, ó, o peso, e no cabo aqui teríamos a força de tração, que seria a força aqui paralela ao cabo, que a gente chama de tração aqui. Fazendo aqui, ó, a regra do paralelogramo, teria que desenhar o peso aqui e desenhar a tração partindo aqui da extremidade do peso, dessa forma. Então teria aqui
a tração aqui e o peso aqui, certo? Então a resultante dessas duas forças seria essa aqui, tá bom? Que aponta aqui para o centro da curva, certo? Se ela aponta para o centro da curva aqui, ó, então ela é o que? Essa força aqui, ela é a força centrípeta. Vamos até fazer de outra cor aqui para ficar melhor, certo? Essa força aqui resultante do peso mais tração aqui, essa força aqui é a força centrípeta, certo? Nesse caso aqui fica mais claro que a centrípeta ela é resultante de outras duas. Quais são as duas? Tração no cabo e peso da bolinha. Beleza, pessoal? Então essa é a força centrípeta. Nós vamos ter que analisar cada caso para ver quais forças estão atuando no corpo para gerar a resultante centrípeta que proporciona ao corpo a possibilidade de fazer curva. Então mostrei esse caso aqui, mostrei o caso da bolinha girando presa num barbante em um plano horizontal e o carro fazendo a curva. Para fechar a aula agora, então, vou fazer alguns exercícios para a gente aplicar a força centrípeta, beleza? Então, o primeiro exemplo aqui, pessoal, está dizendo o seguinte: um caminhão transporta uma carga frágil e está se deslocando na pista mostrada na figura abaixo. O motorista se distrai e passa pela parte mais alta da pista com velocidade suficiente para que a força normal sobre o caminhão passe a ser 75% da força peso, correndo o risco de danificar a carga. Sabendo que a pista tem um raio de curvatura de 250 metros na parte montanhosa, qual era a velocidade de deslocamento do caminhão? Bom, pessoal, aqui é o seguinte: quando o caminhão passar no ponto mais alto da pista aqui, ele vai ter atuando sobre ele a força normal e vai ter atuando sobre ele a força peso, fazendo aqui uma maior que a outra porque teve uma redução na força normal aqui, como o problema diz, certo? E aí a resultante dessas duas forças vai dar a centrípeta. Para ele executar essa curvatura aqui, surge nele uma força centrípeta. Então nós vamos ter que fazer essa curva aqui, que é a curvatura da pista, e o caminhão vai estar sob a ação de uma força centrípeta. Nós sabemos que a centrípeta é uma resultante, então vai ficar peso menos a normal é igual a centrípeta. Usando os dados do problema aqui, nós vamos ter o seguinte: o peso é massa vezes gravidade, e falou para usar a gravidade igual a 10. A normal é 75% do peso, então é 75% do peso, e o peso é massa vezes a gravidade. E a centrípeta ela é massa vezes velocidade ao quadrado, dividido pelo raio, que ele falou que é 250. Aqui, se a gente multiplicar a equação inteira por 1 sobre m, a gente faz as massas sumirem aqui, então ficaria dessa forma. Então aqui fica assim, ó, 10, aqui dá 0,75 vezes 10, então dá 7,5. Isso é igual a v quadrado dividido por 250. 10 menos 7,5, isso aqui vai dar 2,5. Passa o 250 para cá multiplicando, então multiplica 250. Isso é igual a v ao quadrado. 2,5 vezes 250, isso dá 625. Isso é igual a v ao quadrado. Portanto, v é igual a raiz quadrada de 625. A velocidade do caminhão nesse momento era de 25 metros por segundo, tá certo? Um exemplo então aqui para aplicar a força centrípeta. Então lembrando que a força centrípeta é sempre uma resultante, então ela foi a resultante dessas duas forças aqui, o peso e a normal. E o problema fala que a normal ficou 75% da força peso, então ficou dessa forma aqui. E aí vai ter essa curva que ele vai ter que executar com um raio de 250 metros, beleza? Vamos para o próximo problema então. Então o próximo problema aqui está dizendo o seguinte: na figura abaixo a bolinha está fazendo um looping com um raio de 2 metros e passa pelo ponto mais alto do looping com velocidade de 6 metros por segundo. Sabendo que a bolinha tem massa de 4 kg, qual foi o módulo da força normal exercida pelo looping sobre a bolinha na situação mostrada na figura? Use G igual a 10 metros por segundo quadrado. Então aqui, pessoal, ó, a bolinha vai ter o peso dela agindo sobre ela aqui em todos os momentos. Então no ponto mais alto também tem o peso da bolinha. Só que no ponto mais alto, além do peso, tem a força normal, porque a superfície está acima da bolinha, então a normal aponta para baixo. De modo que a resultante aqui fica peso mais normal. Isso vai ser a centrípeta. O peso é massa vezes gravidade, a normal ele quer saber. A centrípeta é massa, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. Colocando os dados do problema aqui, nós vamos ter o seguinte: a massa da bolinha é 6 kg, a gravidade é 10. A normal ele quer saber, a massa 6, a velocidade ele falou que é 6 metros por segundo, então isso aqui é ao quadrado, dividido pelo raio, que é 2. E aí a gente isola a normal aqui. 6 vezes 10 dá 60, mais a normal. Do lado direito aqui, ó, 6 dividido por 2 vai dar 3. Aí faço 3 vezes 6 ao quadrado, que é 36. Então fica 60 mais a normal é igual. 6 vezes 36 vai dar 108. Então a normal vai ficar 108. Passo 60 para o outro lado, subtrai 60. Então a normal vai ficar 108 menos 60, que dá 48 newtons. Beleza? Então olha só, pessoal. Tem que tomar cuidado com isso e analisar bem o problema, porque no caso anterior, a normal estava para cima e o peso para baixo. Nesse caso aqui, a normal está para baixo e o peso também está para baixo.
Isso aqui é o caso também do globo da morte, quando os motoqueiros estão dentro do globo da morte, no ponto mais alto do globo da morte, tem esse caso em que a normal está para baixo e o peso também. Então fique atento em colocar a normal na direção correta, lembrando que ela é sempre 90 graus da superfície de apoio, beleza? Vamos para um último problema aqui então. Então aqui está dizendo o seguinte, pessoal. Uma criança está brincando com uma bolinha com diâmetro de 10 centímetros e massa de 400 gramas presa a um barbante. A criança gira o barbante colocando a bolinha em rotação em um plano horizontal, de modo que a distância da mão da criança à superfície da bolinha seja de 20 centímetros. Sabendo que a máxima tração suportada pelo barbante é de 90 newtons, qual a máxima velocidade angular que a criança pode girar a bolinha sem estourar o barbante? Como aqui não deu figura, eu vou fazer uma figura aqui então para a gente analisar o problema. Aqui está o barbante e essa aqui é a nossa querida bolinha. Aí pessoal, muita atenção aqui em uma coisa, ó. O problema fala que o diâmetro da bolinha é de 10 centímetros. Então isso quer dizer que o raio dela, que é metade, vale 5 centímetros. Tá? Porque ó, a distância do centro da bolinha até o barbante é o raio. Isso aqui vale 5 centímetros. E a distância da superfície da bolinha até a mão da criança, o problema fala que vale 20 centímetros. De modo que a distância total aqui até o centro da bolinha, isso aqui vai ser o raio que a bolinha está girando, né? Então isso aqui vai ser o raio que vale 25 centímetros. E a bolinha está em um plano horizontal aqui. Se ela está num plano horizontal, o peso dela não vai influenciar aqui para força centrípeta. A única força que vai influenciar para a centrípeta é a tração. Tá aí, ó, desenhada aqui a tração. Desse modo, tração vai ser a força centrípeta. Então a tração vai ficar massa, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. Mas nós vimos, pessoal, na aula de movimento circular, que aqui, ó, isso é a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado dividida pelo raio. E nós vimos também que a velocidade é igual a velocidade angular vezes o raio. Substituindo esse valor aqui na velocidade, a gente chega que a aceleração centrípeta também pode ser escrita como velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Vamos usar isso aqui porque ele pediu velocidade angular no problema, tá bom? Então vamos trocar isso aqui, ó, v quadrado sobre r por ômega ao quadrado vezes r. Então a tração, que é 90 newtons, vai ser igual a massa, que é 400 gramas. Vamos colocar 0,4 porque tem que ser quilogramas, tá? Se a força está em newton, a massa tem que estar em quilogramas. Vezes a aceleração centrípeta, que é isso aqui. Então, ômega ele quer saber e o raio é 0,25 metros, que são os 25 centímetros aqui. Continuando isso aqui, ó, vou ter que 90 dividido por 0,4 vezes 0,25, isso aqui dá 0,1. Passou dividindo. Isso é igual a ômega ao quadrado. 90 dividido por 0,1 dá 900, isso é igual a ômega ao quadrado. Portanto, ômega é a raiz quadrada de 900, ômega vai ser igual a 30 radiano por segundo. Essa é a máxima velocidade angular que a bolinha pode girar sem estourar o barbante, já que o barbante suporta uma máxima tração de 90 newtons. Beleza, então pessoal, essa foi a força centrípeta. Mostrei para vocês a teoria, as definições e exemplos de exercícios que envolvem força centrípeta, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um abraço, professor Eliel, até o próximo vídeo e por hoje é só.